Vamos abrir as nossas Bíblias no texto já mencionado. Lerei verso 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo, com as mãos e os pés cravados na cruz, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, cansado de ter carregado aquela pesada cruz, humilhado publicamente, em atitude de oração, dirige a sua primeira palavra a Deus. Pai, disse ele, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O profeta Isaías, em atitude profética, há cerca de 8 séculos antes, havia declarado: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, do verso 4 até o verso de número 6. Quando Jesus está ali na cruz, clama ao Pai, nós vemos o cumprimento da profecia de Isaías. E esta primeira palavra é uma súplica ao perdão divino. A quem? Aqueles que crucificavam a Cristo. Talvez no primeiro momento os soldados, depois o povo, eu, e também você, a razão de Jesus ser crucificado ali. Pedido de perdão. E Jesus pede perdão ao Pai para nós, numa atitude consoante ao seu ministério. Não é só naquele momento que ele pede e concede o perdão, mas Jesus concedeu também o perdão a uma mulher adúltera. João capítulo 8, verso 11, Jesus diz a ela: vai e não peques mais. Ele concedeu também o perdão a um paralítico lá no tanque de Siloé. O paralítico cria que quando as águas eram agitadas, quem mergulhava ali era curado. E Jesus então lhe concede o perdão. João capítulo 5, verso 14. Jesus também concedeu o perdão a outro paralítico que estava deitado numa maca. Mateus capítulo 9, verso 2. Ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados.
E Jesus concedeu perdão não só a estes, mas a muitos outros. O ministério de Jesus, muitas vezes nós carregamos o ministério só de milagres, né? Olhamos só para o aspecto do milagre. Mas ali também o pedido de perdão, a concessão de perdão por parte de Jesus ao moribundo, aquele que está doente, aquele que lhe pede a ajuda. Em todo o seu ministério, e agora na cruz, a primeira palavra, Jesus pede perdão para nós. Esse pedido de perdão, ele é uma prece. Né? E é uma prece que está acompanhada do sacrifício. Se nós nos reportarmos no Antigo Testamento, né? Perdão era dado ao povo por intermédio da intercessão ali do sacerdote. Né? Havia um sacrifício animal, né? E aquele que seria perdoado em função do sacrifício do animal, a prece do sacerdote. Ali está tudo condensado em Jesus. Jesus é sacrifício, está se oferecendo em sacrifício, e o próprio Jesus pede o perdão ao seu povo. Visto que a prece sem o sacrifício, ou o sacrifício sem a prece, são nulos. Um depende do outro. E como sacerdote, Jesus oferece a si mesmo, por intermédio da prece, né? E em sacrifício, para dar o perdão àqueles que o crucificaram, e a nós também. Há um outro elemento, além de prece e de sacrifício, colocado aqui, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São ignorantes. Há um outro elemento que é a ignorância. E a ignorância é o desconhecimento da palavra. E embora muitos judeus conhecessem, lessem a Torá, a lei, ainda assim não conheciam e careciam do entendimento. Podemos ver isso de forma muito clara na figura de Nicodemos. Nicodemos, que era um conhecedor da lei e que não compreendia e não conseguiu compreender o que era nascer de novo. E através do seu desconhecimento fez a seguinte pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Nicodemos era mestre em Israel, não compreendia as coisas espirituais, não conseguia assimilar, né, essa metáfora entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. Ele era ignorante, né, no sentido de que não conhecia. Jesus morreu e pediu ao Pai que perdoassem, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E esse elemento, a ignorância, ainda é um elemento que pertence a muitas pessoas, né? E eu digo ignorância no sentido de não conhecer a palavra, de não conhecer a Jesus, de ler a palavra de Deus, mas não compreendê-la de fato. Quantos ainda hoje não conseguem discernir entre o certo e o errado? Entre a mão direita e a mão esquerda, entre a vida e entre a morte. Prece, sacrifício, pecado, ignorância marcam este momento. Prece e sacrifício oferecidos por Jesus, pecado e ignorância do povo. E sobre essas coisas, o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus nos abençoe. Irmãos, para que nós possamos compreender uma resposta,
é preciso entendermos o que gerou aquela resposta. Isto é, por que alguém fez alguma pergunta ou por que alguém fez algum pedido? Em que situação específica isso aconteceu? Porque senão fica uma resposta talvez muito bem formulada, muito bem dita, mas parece sem fundamento, ou então não poderemos prescrutar as profundidades do que estava sendo dito. Isso por qualquer pessoa. Imagine se foi o mestre que disse alguma coisa. O mestre que sabia de todas as coisas, que nunca falava nada sem sentido ou sem algum objetivo maior do que quisesse ensinar. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 23. Nós faremos a leitura de 39 a 43 para compreendermos um pouco mais do contexto desta resposta de Cristo. O contexto é o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, pois, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E finalmente o pedido. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vejam, irmãos, quantos pressupostos num único pedido em tão poucas palavras. Vamos ler de novo? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E agora sim a resposta de Cristo. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, esse homem ele poderia ser um ladrão, ele poderia ser um malfeitor, ele poderia ser várias coisas que talvez de fato justificassem que ele estivesse ali na cruz. E nós cremos, pelo contexto em que estamos, e sabendo que Deus é o próprio autor da história, se ali, na cruz, havia alguém do seu lado, e é dito que ele era um ladrão, então entendemos que foi um julgamento justo, ele estava ali por merecer, aquela era a condição dele, e era ali que ele deveria estar, pelo menos segundo a justiça e as leis daquela época. Mas muito interessantemente, esse tal ladrão, esse tal malfeitor, ele tinha um conhecimento de quem era Cristo e de quem era o Messias. Porque senão ele não teria feito o pedido que fez da forma em que fez. E nunca teria recebido a resposta que recebeu. Veja quantos pressupostos lá no versículo 42. Primeiro, ele chama Jesus. É interessante que na época de Cristo, muitos chamavam Jesus. Na verdade, o nome Jesus ele já está brasileirado para a nossa língua, mas o nome Jesus ele tem todo o seu fundamento do nome de Josué, isto é, a libertação que vem do Senhor. Então muitos pais queriam que os seus filhos fossem como o velho e bom Josué, que fez com que o povo entrasse na cidade prometida, na terra prometida, tivesse esse nome e fosse uma espécie de salvador. E interessantemente, isso já apontava para o que haveria de vir e Cristo recebe esse nome. Só que havia muitos Jesus, como até hoje há, mas só Cristo era Jesus, o Cristo, isto é, aquele que salva, mas aquele que tem a bênção e o comissionamento do Pai. É isso que significa Cristo, ungido para fazer a coisa. Mas interessantemente, os evangelistas não usam ao acaso. Quando eles usam Jesus, é ênfase na salvação. Quando eles utilizam Cristo, é ênfase no comissionamento e capacitação pelo Pai. E quando utilizam Jesus Cristo, é ênfase nas duas coisas, formando um só conjunto na pessoa. E o nome pelo qual o ladrão chama é Jesus.
Isto é, não que ele duvidasse que não fosse o Cristo, porque se duvidasse não perguntaria o que perguntou. Mas ele tem como ênfase: eu estou perdido, eu sou miserável, eu fiz o que fiz e, como ele mesmo diz, eu mereço estar aqui de fato. Mas eu estou diante de Jesus, daquele que pode salvar. E ele continua nas suas convicções: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Quem disse para ele que Cristo voltaria? Já que eles conversaram naquele meio tempo ali na cruz? Nos faz parecer, nos faz crer que esse homem de alguma maneira tinha acompanhado Cristo ou conhecia um pouco do que Cristo havia ensinado e de alguma maneira agora, ali na cruz, diante do Salvador, talvez perto como nunca esteve, aquilo que ele conhecia de maneira teórica estava sendo evidenciado, mas de maneira salvadora pela ação de Deus. Então a ideia de voltar mostra que aquele homem entendia que as coisas não acabavam ali. Ele ainda não tinha uma ideia plena e concisa e tão bem formada como nós temos, mas ele sabia que ele voltaria. Então aquela era a chance da decisão, mas a coisa não acabava ali, como o outro nem sequer cogitava. E ele diz: vai voltar em um reino. Ele está reconhecendo a realeza de Cristo. Para todos os romanos e muitos dos judeus, foi um louco que inventou de ser filho de Deus. Para os romanos, foi um louco descabeçado, sem informação, que não conseguiu montar sequer um exércitozinho para tentar libertar Israel, tanto que está lá na cruz agora. Enfim, para o mundo, Cristo era um grande perdedor. E, irmãos, isso não mudou até hoje, como as pessoas veem Cristo. Mas o fato é que aquele homem, do lado do aparente perdedor, ele consegue reconhecer a verdadeira natureza de Cristo, que ia muito além do seu corpo físico, que logo haveria de morrer. Ele reconhecia que Cristo era rei. E não era rei em conjunto com outra pessoa, porque ele diz: teu reino. Ele reconhecia que somente Cristo era o único rei do reino que ele tinha vindo instaurar na terra. Aliás, teu reino nos faz pensar imediatamente na oração do Pai Nosso, não é? Não foi a oração que o homem fez, mas certamente os ecos dos ensinamentos de Cristo estavam na mente daquele homem. E as suas palavras são muito parecidas até com a do filho pródigo. Lembra-se, o filho pródigo longe, distante, ele pensa: até os trabalhadores do meu pai comem e vivem melhor do que eu estou vivendo nessa vida terrível. Eu vou voltar e vou me oferecer para ser como um trabalhador. Uma suposta humildade que, se uma vez filho, sempre filho, mas ele já ficaria muito feliz de voltar e ser um trabalhador. Ou seja, o próprio filho não conhecia o pai, sabendo que o pai haveria de recebê-lo como filho que sempre foi e nunca gostaria que sequer tivesse ido embora. Tanto que quando ele chega, o filho ganha um anel, mostrando realmente a sua ligação filial com o pai. Mas ele percebe que no pai ainda tem a salvação. Aqui, a mesma coisa. O homem não sabe exatamente com todos os detalhes o que pedir, mas ele sabe: ali está o rei, o reino é dele, ele não é um perdedor porque ele está aqui, foi cometida uma injustiça, e o que interessa é que este, o Messias, pode me salvar, porque eu mereço estar aqui, porque eu roubei, talvez até matei, e de fato não haveria outro lugar mais justo do que esse para mim. E como sempre, quase em todas as vezes, Cristo nunca responde o que lhe é perguntado. Para os que querem seu mal, os que querem envergonhá-lo, os que querem desacreditá-lo, como os saduceus, escribas, fariseus, juízes, romanos, populares, ele sempre dá uma resposta que confronta, afronta com toda calma e
apaziguadamente, mas ele mostra o desejo do coração do homem que faz a pergunta. Por isso, os fariseus, saduceus e escribas nunca receberam a resposta que quiseram, mas receberam a resposta que precisavam. E também daqueles que viam em Cristo como Salvador, também, ele nunca responde aquilo que perguntavam. Ele responde a mais. Ele responde atendendo e dando muito mais. Porque veja a resposta. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, se os irmãos se lembram dos evangelhos, normalmente nós vemos as expressões em verdade te digo. Se os irmãos repararem também, esse em verdade te digo sempre vem depois de uma dúvida dos discípulos, e dúvida das mais básicas. Isto é, era preciso assegurar muito bem aquilo que ele estava falando. Não que Cristo mentisse, mas era preciso mostrar com clareza que aquilo era verdade. Aqui ele usa apenas uma vez. Para o homem que nunca tinha sido discípulo, para o homem que nunca tinha estado com ele em lugar nenhum. Mas assim como capacitado por Deus, obviamente, o homem vê e entende quem era Cristo, talvez em pouco tempo, muito mais que os próprios discípulos puderam entender, porque na ressurreição erraram tanto, esquecendo daquilo que Cristo tinha prometido. Esse homem entende quem era Cristo, e Cristo sabia muito bem o que estava no coração. Não era necessário dizer, em verdade te digo, apenas uma, creia. Vai acontecer. E ele diz, hoje. Tem nada de quando voltar. Não que ele não vá voltar. Mas não existe sono da alma. Não existe ficar esperando o que já é para ser agora. Você está com esperança de quando voltar. Você me pediu uma coisa muito boa, muito nobre, mas eu estou aqui para dar uma coisa muito maior e muito mais imediata. Você não tem pressa de tantas coisas na sua vida? Você não pensou durante essa semana, porque semana de feriado é assim, ela é mais curta e fica mais comprida, né? Porque você quer que chegue o feriado logo. Você não estava com pressa de chegar o feriado? Bom, chegou. Você não está com pressa que chegue o fim do mês? Você não está com pressa que chegue alguma coisa? A consulta, a resposta, o resultado, a prova, alguém, uma palavra? Você não está com pressa de alguma coisa? Deus não tem. Mas interessante, Ele é imediato em nos dar o que nós achamos que Ele demoraria. Para o que você precisa, Ele te dá hoje. Aquele homem pediu quando voltar, mas Cristo prometeu hoje, e não num reino genérico. Não, vem assim, tudo bem, fique tranquilo. Não, estarás comigo onde? No paraíso. Muito interessantemente, nós não sabemos exatamente o que é esse lugar, mas nos faz duas ligações importantes. É de onde o homem saiu, de onde ele foi tirado. No Oriente Médio, a ideia de paraíso é muito diferente para nós aqui ocidentais. Para uns, paraíso seria uma coisa, para outros outras, e para um terceiro, uma terceira coisa. Mas para o do Oriente Médio, falar em paraíso, com pequenas variâncias culturais, significava uma coisa: jardim. Paraíso é jardim. Por que jardim? Porque é onde eu posso viver bem, saudável, feliz, tranquilo, em paz, desenvolver-me, trabalhar, plantar, colher, cultivar, receber. Isto é paraíso. Bem, Deus fez a criação e fez um jardim. E o homem não foi expulso do mundo, ele foi expulso do jardim. Muito embora não saibamos mais onde foi. É para esse jardim. Paulo, quando subiu ao céu, esteve no paraíso. Ele teve contato íntimo com Deus. O que Cristo está prometendo a esse homem? Lembram-se Maria? Eu queria muito trabalhar na casa em que o mestre nasceria. E vai, só que você vai ser a mãe dele. Moisés
Que injustiça para esse povo. Eu queria muito ver esse povo livre. E vai, através da sua mão. Quantos quiseram pequenas coisas no reino de Deus e Deus lhe deu muito mais. O homem queria ser lembrado no reino. Ele foi prometida a presença íntima com Deus no dia de hoje. Irmãos, nós não precisamos estar pregados numa cruz no lado de Cristo. Mas você é o ladrão, você é o culpado, você é o miserável, você é o que deveria estar na cruz e Cristo não. Mas você não está e Ele esteve. E você recebe essa promessa dele hoje, ainda não historicamente, mas você já está com Ele unido para toda a eternidade. E quando Ele voltar, Ele levará para algo ainda maior que o paraíso, ainda maior do que o reino, que é a presença completa com Ele. Irmãos, lembremos disso. Nós apenas merecíamos a cruz. Quando muito entendemos alguma coisa e clamamos ao nosso Salvador o que precisamos e façamos assim. Mas creia, Deus está pronto a nos dar imediatamente o que precisamos, muito mais do que nós imaginamos. Amém. Nós iremos fazer a exposição do capítulo 19 de João, versículo 25 a 27. Falaremos das palavras de Cristo a Maria. João, capítulo 19, versículo 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus, nós prostrados diante de Ti, em nossos corações, reconhecendo a nossa total dependência do Teu Espírito Santo, como está escrito em João 15:5, que sem Ti nada podemos fazer. Muito mais no que diz respeito às coisas relacionadas a Teu reino, nós dependemos muito mais de Ti. Então que o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos auxilie na transmissão desta palavra e na recepção da mesma em nossos corações, para que ao final tão somente o Teu nome seja glorificado e a igreja edificada. Em nome de Jesus, amém. Queridos, faz parte da vida humana, da carreira humana, o ser surpreendido por dificuldades, por provas, por necessidades. Muitos estão experimentando isso com mais avidez neste período de crise que enfrentamos em nosso país. Algumas pessoas são surpreendidas por dificuldades financeiras ao receber uma notícia de desemprego. Outros são surpreendidos por uma notícia ruim na área da saúde, ou em alguma crise na família, ou em algum falecimento em sua família. Isso faz parte da carreira humana e não tem como fugir disso. O problema é que nesses momentos de dificuldade, onde nós somos surpreendidos com essas questões e dificuldades, muitas vezes nossos corações tendem a não entender o amor de Deus nessas situações. Nossos corações são tentados a achar que Deus não nos ama, ou passamos a questionar aonde está o amor de Deus neste momento das tribulações e de dificuldade que nós enfrentamos. Veja que não foi diferente com Maria, até então a mãe de Cristo. Ela estava numa situação de necessidade naquele momento. Aí você diz, porque ela estava prestes a perder o seu filho? Muito mais do que isso. Ao que tudo indica, e com certo fundamento, os estudiosos apontam para o fato de que Maria era viúva a essa altura.
E uma viúva, naquele contexto social da Palestina, ela sofria muitas dificuldades. Era comum uma viúva pedir esmolas por causa das dificuldades sociais e econômicas que ela enfrentava. É tanto que a Bíblia está repleta de leis, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dando orientações e instruções para o povo de Deus cuidar das viúvas, coisa que hoje não é necessário, dado o fato de que há uma assistência social, tanto do governo como mesmo até da igreja, para com as viúvas. Mas naquela época não era assim. Naquela época as mulheres não tinham direito ao mercado de trabalho como hoje. Era diferente. Cristo sabia o que Maria estava para enfrentar e a própria Maria também sabia disso. Então a sua dor não era só a dor de perder um filho, mas dessas necessidades que ela iria enfrentar. Bom, nós sabemos que Maria tinha outros filhos, não só Jesus. Jesus foi seu primeiro filho. Alguém pode perguntar, mas e os outros filhos de Maria? Não poderia cuidar dela? Sim. Mas se Jesus fez essa transição do arrimo da família, que era ele, transferindo essa responsabilidade para João, o discípulo amado, nós sabemos disso porque o texto diz que João a tomou para sua casa, dando uma ideia de cuidado, de manutenção. Então nós podemos pressupor que os outros filhos de Maria escaparam de alguma forma ou se furtaram a essa responsabilidade. Nós não sabemos os motivos, se eram porque não tinham idade suficiente, se eram porque eles eram avessos ao ministério de Cristo e Maria estava com Cristo. Nós não sabemos, mas nós podemos ter certeza de que ela iria carecer de uma manutenção e de uma responsabilidade, porque Cristo substituiu José enquanto ele estava aqui, na terra, no cuidado de sua mãe. Mas só que Cristo iria partir, alguém tinha que cuidar dela. Então Maria também, ela iria ser apanhada por mais uma dessas dificuldades da vida, que é perder alguém, e não só perder alguém, estar em uma condição social de necessidade. Queridos, como Deus demonstra o seu amor diante de uma necessidade dessa? Como Cristo revela, como Ele nos revela o seu amor diante das nossas necessidades? Porque cada um de nós aqui temos as nossas necessidades e tribulações, necessidades emocionais. Cada um de nós temos as nossas dificuldades e necessidades, assim como Maria. Mas Cristo, de uma forma muito amorosa, fez questão de revelar a maneira como Ele a amava e também trazendo isso para nossas vidas, a maneira como Ele nos ama. De forma que um tema para esta pequena mensagem seria o modo como Cristo nos revela o seu amor diante das nossas necessidades. O modo como Cristo nos revela o seu amor diante de nossas necessidades. Em primeiro lugar, o primeiro modo como Cristo revela o seu amor diante das nossas necessidades é vendo as nossas necessidades. Diz o versículo de número 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Alguém poderia argumentar, pastor, o senhor não está forçando o texto, dizendo que Jesus vendo a sua mãe, isso mostra uma atitude de amor? Queridos, pensemos, Jesus ele estava numa altura na cruz que ele via todo mundo. Não precisava de um destaque desse no texto, porque é óbvio que Jesus conseguia enxergar melhor do que ninguém naquele momento todos os que estavam à sua volta, devido à altura que ele estava na cruz e à inclinação da sua cabeça. Não era necessário João destacar que ele viu a sua mãe. Então nós podemos perceber que esse ver, ele não é simplesmente olhar, mas significa atentar para. Isso nós podemos depreender não apenas do sentido da palavra, do significado etimológico deste verbo, mas pelo contexto em que ele é usado no Novo Testamento. Muitas e muitas vezes Jesus, ao curar alguém, quando alguém se aproximava de Cristo para pedir ajuda, o texto diz, vendo-o Jesus, olhando-o Jesus, fitando em seus olhos, isso demonstra carinho, cuidado e atenção. Não é simplesmente Jesus dizer, eu te curo, você está curado, eu atendo às suas necessidades. Antes disso, ele pretende demonstrar atenção. Vendo Jesus a sua mãe. Significa que ele atentou para a sua mãe. Diante de todos os que estavam ali, ele teve essa atenção especial. Isso é comum no próprio Deus. Ele atentar para nossas necessidades, vendo as nossas necessidades. Se você ler a carta, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, começa assim. Conheço a tua tribulação.
conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Veja, é claro que Deus vê, é claro que Deus conhece, mas esse ver, esse conhecer tem a ver com o sentido de eu me importo contigo, eu atento para as tuas necessidades. Jesus sabia o que Maria estava para enfrentar, por isso ele viu, ele atentou. Isso não é novo. Isso começa desde o Antigo Testamento, no relacionamento de Deus com o seu povo. Observe em Êxodo capítulo 3, versículo 7, onde Deus falando com Moisés diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. É claro e óbvio que Deus viu. O que ele quis dizer com isso então? Que ele atentou para, ele se importou. É interessante nós notarmos que a versão grega do Antigo Testamento usa o mesmo verbo. É claro que não é uma versão inspirada por Deus, mas tem a sua importância no que diz respeito a fundamentar algo que nós já fundamentamos no Novo Testamento. Ele viu. E o texto diz em Êxodo, ele viu, ele ouviu e ele desceu para atender o povo. Cristo, ele viu, ele vendo a sua mãe, ele se importou com as necessidades dela. Então, aprenda isso em seu coração. Que como Deus, qual é o modo como Deus revela seu amor diante das nossas necessidades e dificuldades? Vendo, atentando, se importando conosco. O segundo modo como Cristo revela seu amor diante das nossas necessidades é socorrendo-nos nas nossas necessidades. Foi o que ele fez com Maria. Veja o que diz o versículo 26. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ele não só viu, ele não só atentou, mas ele de fato socorreu Maria em sua necessidade. Ele socorreu. Essa expressão, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, ela é oriunda de uma formulação que acontecia no contexto de doação. Quando alguém doava um filho para alguém, ou quando uma família recepcionava um filho de uma questão de doação, expressava-se a fórmula, eis aí teu filho, ou tu és o meu filho, como uma expressão, uma fórmula de recepção na família. Isso de uma maneira formal. Então, isso não é aleatório que Jesus falou. Ele falou justamente para trazer a conotação de adoção. João, o discípulo amado, estava adotando Maria como mãe, a partir daquele momento, como para que ele fosse o mantenedor da casa, o responsável, e Maria recepcionando João, o discípulo amado. Perceba o cuidado de Jesus, que dentre os discípulos, ele fez questão de escolher o discípulo amado, mostrando para Maria que Jesus escolheu alguém de confiança, alguém que tinha toda essa relação de afeto com Jesus e sua família. Então Jesus socorreu Maria na sua necessidade. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Salmo 121 diz: eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, ao trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e graça para socorro no tempo oportuno. Alguém poderia objetar e dizer: mas, pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus diante das minhas necessidades, das minhas dificuldades, e Deus não tem me socorrido. Então, vou repetir o texto de Hebreus 4,16. Achegando-nos, portanto, junto ao trono da graça, ao fim de alcançar misericórdia e graça para socorro no tempo oportuno. Ele vai socorrer, mas no tempo oportuno. Queridos, o modo como Deus revela o seu amor diante das nossas necessidades. Em primeiro lugar, vendo nossas necessidades. Em segundo lugar, socorrendo-nos diante das necessidades. Em terceiro lugar, morrendo por nós. Foi assim que Cristo fez ao revelar o seu amor a Maria. Ele morreu por ela. Veja o que diz o versículo de número 30, que vai ser logo exposto pelos nossos próximos irmãos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele morreu. E morreu por Maria. E ela tinha consciência disso, de que ela precisava de um Salvador. Ela disse lá em Lucas capítulo 2,
Minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela era uma pecadora como nós e precisava de um Salvador. E Jesus sabia disso. Dentre as necessidades de Maria, e a necessidade que iria surgir por causa da sua viuvez, a sua maior necessidade não era a necessidade física e material, mas a necessidade de um Salvador. E aqui está a maior demonstração do amor de Deus por Maria em suas necessidades, concedendo-lhe salvação, morrendo por ela. Porque Deus, ele pode nos livrar dos problemas de saúde, Deus pode nos dar emprego, Deus pode abençoar a nossa família de forma que esteja estruturada, Deus pode nos dar todas essas coisas. Mas se Ele não nos der o principal, sempre vai haver falta em nossa alma. E o principal é a salvação, da onde vem nossa comunhão com Deus. E Jesus fez isso com Maria. Romanos 5:8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, não é em atender nossas necessidades fisiológicas, ainda que isso seja uma demonstração de amor. Mas a sua maior prova de amor foi no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que o texto ressalta e salienta o fato de que Maria precisava de um Salvador, é que o próprio Cristo não a trata de uma forma, chamando-a de mãe, como é ensinado pelo catolicismo romano, como a evidência de que Maria ela era santa, sem pecado e não precisava de Salvador. Pelo contrário, Jesus disse, mulher. Não é como como um nome de desrespeito, uma maneira de desrespeitar. Porque essa palavra grega, mulher, usada no contexto da Palestina, era uma palavra de respeito, de muita honra e respeito. Mulher, eis aí teu filho. Todavia, ele não a chama de mãe. Mesmo o evangelista João diz, a sua mãe, mas ele mesmo não a chama de mãe. Porque ela era um ser humano como outro qualquer, pecador e carente de um Salvador. Assim encerramos esta pequena mensagem, lembrando-nos de que o modo como Deus revela o seu amor por nós em nossas necessidades. Vendo, socorrendo-nos e morrendo por nós numa cruz. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Farei a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45 e 46. Texto que fala sobre o desamparo do Salvador. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Que grande mistério é este, deste momento onde as trevas, por cerca de 3 horas, ocuparam aquele lugar. Grande é o mistério acerca do desamparo de Jesus, o desamparo do Salvador. Grande a sua dor, a sua angústia. Terrível é o sentimento de Jesus. Bradando, Jesus declarou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tomou as palavras do Salmo 22, verso 1. Devemos entender que Jesus, na realidade, não estava somente citando o Salmo, mas ele estava cumprindo aquela palavra. Era sobre ele a mensagem daquele Salmo. Caros irmãos, pensamentos, sentimentos de solidão, de abandono, todos nós podemos experimentar, mas nenhum de nós experimentou a solidão, o abandono, o desamparo, na intensidade com a qual Jesus sofreu naquele momento. Como pensar nessa questão? Como pensar nesse momento tão difícil da caminhada de Jesus? Nós, irmãos,
por vezes nos sentimos assim. Mas na realidade nós não estamos abandonados. Não estamos sozinhos. Não estamos nunca verdadeiramente só. Porque Jesus está conosco. Jesus orou os lamentos do Salmo durante a sua jornada na terra. Poderíamos dizer então que essa mensagem, este lamento de Jesus na cruz, revela a profundidade com a qual somos amparados. O lamento do desamparado revela a profundidade com a qual nós somos amparados pelo Salvador. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus, o sumo sacerdote. Irmãos, então, em primeiro lugar, precisamos saber que essa profundidade, este lamento do desamparado, revela a intensidade do pecado. Quão profundo é o pecado, que até mesmo o Salvador, o Redentor, sentiu-se desamparado, abandonado. A escuridão que aconteceu ali por cerca de 3 horas, revela quão grande, quão forte, quão intenso é aquele momento. Os salmos de lamento, eu vou recorrer aqui mais uma vez. Nós percebemos em salmos como este que há sempre uma nota muito triste, uma nota de dificuldade. E este é o sentimento dominante dos salmos de lamento. A tristeza, o desamparo, momentos de desespero. Mas tipicamente também, estes salmos revelam sempre uma nota de alegria. Um momento de louvor, um momento de exaltação a Deus, um momento de confiança, mesmo em momentos tão difíceis. Então, irmãos, o brado de Jesus nos ensina que naquele momento, mais especificamente, com mais intensidade, Jesus tomava sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado. Ele estava pagando a nossa dívida. Isaías 53, verso 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre si mesmo a iniquidade de nós todos. Que grande alegria, irmãos. Nós não vemos aqui somente o desamparo do Salvador. Vemos também que estávamos afastados de Deus. E a cruz revela exatamente isso, que nós não poderíamos de maneira alguma se achegar a Ele. A cruz revela a profundidade do pecado. Por isso, irmãos, não podemos pensar que o pecado é qualquer coisa, que desobedecer a Deus é qualquer coisa. Precisamos buscar a este Senhor. Precisamos estar amparados nele, porque Ele mesmo sentiu-se desamparado, porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Romanos 5,19 diz: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, dessa forma, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O Senhor nos declarou justos. Que grande alegria é essa, irmãos?
que grande força tem esta realidade de que Jesus tomou sobre si as nossas dores. Deus meu, por que me desamparaste? Mas, irmãos, além de revelar a profundidade do pecado, além de revelar o quão distante nós estávamos de Deus, este fato, este sofrimento do Senhor, traz-nos uma outra realidade. Nós fomos amparados pelo Senhor. Fomos totalmente, plenamente amparados pelo Senhor. Se por um lado, grande é esta separação por causa do pecado, nós vemos também a grandiosa salvação que estava acontecendo ali, por causa da obra de Jesus, por causa da obediência de Jesus, por este homem, Deus, Jesus Cristo. Lembremos disso, meus irmãos, porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo tomou os nossos pecados naquela cruz, em meio à dor, em meio ao desamparo. Que lembremos dessas realidades. Quão profundo é o desamparo, quão profundo é o afastamento de Deus por causa do pecado. Nós estávamos totalmente afastados, desamparados, mas o Salvador nos amparou. É por causa de Cristo, é por estarmos nele, que temos tão grandiosa salvação. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19. Eu lerei do versículo 28 até o 30, que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. A vida de Jesus, ela é conhecida por muitos, por aqueles que confessam a sua fé nele e buscam compreender os diversos aspectos da vida do seu Salvador através das Escrituras. E também é conhecida por aqueles que não confessam a Cristo como Senhor. Muitos sabem que Jesus morreu numa cruz. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós precisamos entender nessas referências que ouvimos nas outras mensagens, que Jesus cumpriu o Antigo Testamento de diversas maneiras. Na verdade, como ele mesmo disse em Lucas 24, a lei, os profetas e os salmos falavam a respeito dele. Mas não devemos entender essas referências do Antigo Testamento para a vida do nosso Senhor Jesus de maneira isolada, de maneira dispersa. Quando aqui nós lemos Jesus dizendo: tenho sede, sabemos que ele estava também nisso, cumprindo o Antigo Testamento. Em todas as coisas, desde o seu nascimento, pelo fato dele ter encarnado através de Maria, na sua circuncisão, no seu batismo, em cada coisa que ele fez durante toda a sua vida, ele estava cumprindo a Escritura, cumprindo a lei de maneira perfeita, como nem eu, nem você, nem qualquer outro ser humano, até mesmo Adão, pôde cumprir sem pecado. E ele, no momento da sua morte, ele também não deixou de cumprir a Escritura. Ele, naquela cruz, em cada pronunciamento que teve, ele demonstrou
um aspecto do cumprimento da lei ou dos requisitos de Deus, recebendo o castigo que nos era devido, como ouvimos há pouco. Em toda a sua vida, Jesus não somente repetiu palavras sobre o Antigo Testamento para se auto-identificar com o Messias que estava prometido. No Antigo Testamento, nós vemos textos messiânicos que apontam para o Messias e que Jesus cumpriu com a sua vida de uma forma perfeita e natural, até mesmo na sua morte. O início do versículo 28 diz: depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Neste momento, Jesus, ele não estava apenas citando uma expressão, tenho sede, mas ele estava percebendo que a sua obra redentora estava sendo consumada. E o sentido dessa palavra consumado é completado. Tudo estava se completando de acordo com a vontade do Pai. E a motivação de Jesus em toda a sua vida era justamente essa: cumprir a vontade do Pai. Como ele disse em João 4, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E essa obra estava sendo completada. Neste momento, o Senhor Jesus percebeu isso. E essa obra incluía até mesmo a sua própria sede. Até mesmo neste fato que poderia passar desapercebido por muitos, que ele teve sede, Jesus estava cumprindo a obra que o Pai lhe confiou, que já havia sido anunciada desde o Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos salmos. A sede de Jesus foi um cumprimento da Escritura. Mas por que Jesus estava com sede? Alguns, olhando para a vida de Jesus, poderiam pensar: ele foi preso, ele foi condenado, foi açoitado, carregou sua cruz até o Gólgota, ficou aproximadamente das 9 horas da manhã às 15 horas na cruz e morreu. A sede aí, humanamente falando, faz todo sentido. Ele foi submetido a um sofrimento extremo. E podemos pensar que o Senhor Jesus, como homem, ele estava padecendo daquela sede. O Salmo 22 fala sobre um sofrimento extremo, quando diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Não sei quantos daqui já passaram por uma sede um pouco mais intensa, em que a boca fica seca, a língua meio que se apega ao céu da boca, às vezes fica até difícil falar. Esse texto é uma referência ao sofrimento extremo do Senhor Jesus na cruz. E continua o texto do Salmo 22, assim me deitas no pó da morte. Outro salmo que normalmente é lembrado neste momento da vida do Senhor Jesus é o 69, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. No caminho do Calvário, em dois momentos ofereceram a Jesus algo para beber. Quando ele carregava a sua cruz, o que está registrado em Marcos 15, foi oferecido a ele um vinho com mirra, que era uma espécie de anestésico, ou melhor dizendo, um sedativo, para que amenizasse a sua dor. E o que o Senhor Jesus fez? Ele já deveria estar com sede naquele momento, debaixo de um sol escaldante lá do Oriente, do sofrimento que ele já havia passado, sendo açoitado e carregando a sua cruz. Ele rejeitou este vinho com mirra, mas depois ele recebeu esse vinho, esse vinagre de vinho, que podemos entender aqui em João 19, na cruz, que foi erguido a ele por um caniço. O que isso nos ajuda a entender? O Senhor Jesus estava com sede. Sim, estava com sede. Como eu e você, talvez estivéssemos, se estivéssemos no lugar dele. Mas ele não estava com sede de algo que ele gostaria de beber naquele momento.
Quando eu e você temos sede e alguém nos oferece outra coisa que não água, a gente pode dizer, não, eu preciso de água para matar a minha sede. A necessidade de Jesus não era de algo para matar a sua sede dessa maneira. Ele não estava querendo água. Na verdade, a sede do Senhor Jesus não era por algo que ele gostaria de beber, mas ele tinha sede por aquilo que ele estava bebendo naquele momento. Isso faz total diferença. O que o Senhor Jesus estava tomando naquele momento? Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Jesus cumpriu toda a lei e ele não precisava fazer isso por ele mesmo. Ele precisava fazer por mim e por você que não conseguimos cumprir a lei. Ele não precisava sofrer daquele jeito na cruz por ele mesmo, como se algum mal ele tivesse feito, mas ele precisava receber aquele castigo, ser colocado debaixo da ira de Deus, tomar o cálice da ira de Deus no meio no seu lugar. Quem deveria ter essa sede abrasadora era eu e você. Mas para que eu e você não passássemos essa sede, recebendo a ira de Deus no castigo do inferno, por toda a eternidade, o Senhor Jesus se sujeitou, por mim e por você, se colocarmos nossa fé nele, a tomar o cálice da ira de Deus e por isso ter sede. E era isso que o Senhor Jesus estava falando. Após o momento em que ele se sentiu abandonado pelo Pai, ele sentiu sede ao receber a ira do Deus Pai. Jesus se dispôs a sofrer uma sede abrasadora, a fim de que para seu povo ele pudesse ser a fonte de água viva. Ele se sujeitou à cruz, a ter sede, não somente para que fôssemos libertos dessa sede debaixo da ira de Deus, mas para que nele encontrássemos a fonte de água da vida, que como ele disse em João 4, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em todos os momentos da sua vida, o Senhor Jesus glorificou ao Pai. Até mesmo neste momento da cruz. Até mesmo ao sofrer com sede. Não somente uma sede do ponto de vista humano, mas considerando que ele estava recebendo sobre ele, estava bebendo o cálice da ira de Deus. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabia para que ele estava fazendo e por que todas essas coisas eram necessárias. E ele também sabia por quem ele estava passando sede. Por mim e por você, se cremos nele. Tudo para o que nele crê, tudo isso para todo aquele que nele crê não precisasse ter sede. Como encontramos em Apocalipse 7, aqueles que confiam em Cristo, que foram justificados, aqueles pelos quais o Senhor Jesus morreu, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. Louvado seja o Senhor Jesus, pelo seu grande amor para conosco, recebendo sobre ele o castigo que nos era devido, e que encontremos nele essa fonte de água da vida, que ela é jorrada para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 19. Nós leremos o versículo 30 somente. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30.
nos diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, nós que moramos em grandes centros urbanos, em geral não temos o privilégio de contemplar de maneira clara o brilho das estrelas. Mas aqueles de nós que podem estar, vez por outra, em lugares mais afastados, conseguem perceber que há muito mais brilho que vem do céu do que esse que nós podemos ver aqui na noite de uma grande cidade. No entanto, muito do brilho dessas estrelas, na verdade, não está mais sendo gerado nesse momento, mas vem e chega aos nossos olhos, tendo sido gerado num passado muito distante. As estrelas, em alguns casos, já morreram, mas o seu brilho continua chegando até os nossos olhos. É algo que aconteceu num passado distante, mas cujo efeito chega até nós nos dias de hoje. E de forma semelhante, mas não tão ampla e não tão efetiva, é o que nós podemos ver no texto que Jesus bradou na cruz: está consumado. Quero falar hoje de alguns aspectos temporais desta palavra. O que estava sendo consumado ali naquele instante? O que era que estava se concluindo? Era a obra de Cristo que se consumava ali naquele instante. Mas não somente a grandiosa obra terrena de Cristo. Algo muito maior estava se consumando naquele instante. Eu quero falar, em primeiro lugar, de algo que aconteceu num presente histórico. A consumação da obra de Cristo se consumou num determinado momento da história. Não se trata tão somente de um conceito abstrato, a obra de Cristo e sua consumação. Não é puramente algo que se possa pensar apenas, mas ela de fato aconteceu. Houve um momento na história, houve um presente, houve um determinado dia, um determinado momento em que aquilo ocorreu. A consumação da obra de Cristo, ela é histórica. Ela não é simplesmente um conceito moral, um conceito religioso. Ela é verdade, ela ocorreu, houve um presente, houve um dia, houve uma consumação verdadeira e real. Aquele momento ocorreu. E para nós isso é sim importante. A nossa fé está baseada também em realidade. Aquilo ocorreu. Aquilo foi verdade. Houve um momento em que aquilo era presente. A consumação da obra de Cristo ocorreu num momento no tempo e no espaço. Não é algo, como se disse há alguns séculos atrás, não importa se é real ou não é, o que importa é o que nos fala o coração. Não, a obra de Cristo é real. Ela foi, num determinado momento, algo que aconteceu num momento verdadeiro, no espaço e no tempo. Mas a obra de Cristo tem um caráter também passado, porque, como já dissemos aqui, não foi tão somente o seu ministério terreno. A obra de Cristo é muito mais ampla do que isso, e era essa obra ampla que estava sendo consumada ali naquele momento. A obra de Cristo, nós podemos dizer que ela foi progressivamente revelada no decorrer do tempo e então se consome ali. Houve um momento em que essa revelação dessa obra foi dada no Éden. Lá em Gênesis 3,15, está escrito que entre a descendência da serpente e da mulher haveria adversidade. E que, literalmente está escrito, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali havia uma promessa de algo que seria consumado na cruz. Ali foi o início da promessa. Mas a promessa não teve apenas o seu início, ela teve o seu desenvolvimento.
de forma que Deus constituiu um povo da promessa. E entre tantas e tantas vezes que Deus disse, prometeu que faria para si um povo, nós podemos ver que em Moisés, lá em Êxodo 6, está escrito as palavras que Deus passou para Moisés: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Essa obra que estava sendo consumada na cruz começou no Éden, no início de uma promessa, se desenvolveu com um povo da promessa. Mais para frente, isso se tornaria claro no dia a dia daquele povo, de maneira que nos livros sapienciais nós vemos a vida prática daquele povo e nós vemos então a vida na promessa. E podemos tirar como exemplo a fala de Jó, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A promessa era vivida. A promessa estava no dia a dia do povo que havia começado na promessa do Éden. Houve um início, houve um povo, havia a vida na promessa. Mas houve de maneira especial um rei da promessa. E o Senhor escolheu aquele que tipificaria o reinado do Senhor. Escolheu Davi. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, está escrito que o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo. Essa promessa teve um rei que tipificava a realeza plena daquele que viria e daquele que consumaria, de fato, essa promessa. Mas houve também o advento da promessa. Por fim, a promessa estava se tornando realidade. E surge e vem a promessa. E nós vemos em Lucas: hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Chega de fato a promessa. A promessa que havia sido anunciada no Éden, que havia sido desenvolvida por meio de um povo, que fazia parte da vida daquele povo e que foi figurada na pessoa de um rei. Ela chega, ela encarna. A promessa estava ali. Mas ela chegou e ela precisava ser cumprida e concluída de vez. E aonde nós chegamos, está consumado. Essa promessa, essa consumação, ela se estendeu durante toda a história da redenção. E agora ela estava sendo consumada. A obra de Cristo teve um aspecto presente, ela foi real, ela foi histórica em determinado momento. Ela teve um aspecto passado, mas ela aponta também para um futuro. Aquilo que foi consumado na cruz, tal como a luz das estrelas que não são mais geradas hoje, mas chegam até os nossos olhos, o efeito dessa obra chega até nós ainda hoje e chegará enquanto tudo, de fato, não for renovado como novos céus e nova terra. O sentido da palavra que consumado, ela pode ter alguns significados que são válidos e chegam até nós. Por exemplo, o fato de ser um resultado completo, definitivo. Há algo que foi levado a cabo definitivamente. Nós vemos o mesmo sentido nas palavras de Paulo a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O completei a carreira, dentro do contexto e do escopo de Paulo, é o mesmo sentido. Ele levou a cabo, ele terminou, ele concluiu, ele completou, ele preencheu aquilo que lhe havia sido dado. Em Cristo isso é plenamente identificado. Ele completou, ele terminou, ele encheu e preencheu tudo aquilo que havia começado antes do Éden. A completude e a perfeição da obra de Cristo nos alcança ainda hoje e nos garante um futuro glorioso. Mas há mais do que o significado de resultado completo. Há também nessa palavra, que nos foi traduzida como está consumado, o sentido de cumprimento de obediência.
Ele consumou porque ele obedeceu. E é isso que nós vemos também como exemplo que Paulo fala aos Filipenses quando ele diz: a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo foi obediente, e nesse sentido ele consumou completamente a obra que lhe fora proposta. Ele não só a completou, mas ele obedeceu a tudo aquilo que lhe estava proposto. E nesse sentido, ele a consumou. Ela está consumada. Há um sentido de resultado completo, há um sentido de cumprimento de obediência. Mas por vezes essa palavra é usada também para fazer referência a pagamentos. Pagamentos de um tributo, pagamentos de impostos, pagamento de algo que é devido a alguém. E em Colossenses 2 nós vemos que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Na cruz, Cristo paga definitivamente aquilo que era para que nós pagássemos. Ele paga o tributo a quem é de direito. Ele paga a ofensa que o pecado causou contra um Deus justo, santo e puro. Está consumado, não há mais dívida, não resta mais nenhum dever no sentido meritório para que sobrasse para nós algo nesse sentido. Ele paga por completo. Ele obedece por completo e ele cumpre por completo a obra que lhe fora proposta. Meus irmãos, dessa forma estava consumada ali a obra de Cristo. Depois de ter bebido o vinagre, ele exclama: está consumado. Louvemos a Deus por Cristo, porque ele consumou a sua obra, e as bênçãos que advêm dessa obra nos alcançam ainda hoje, com a mesma inteireza, com a mesma perfeição e com a mesma eficiência que naquele momento isso causou. Todas essas bênçãos nos alcançam ainda hoje. Esse é o sentido dessa palavra, aquilo que foi consumado ali. Não permaneceu restrito àquele momento histórico, não permaneceu como uma promessa no passado, mas nos alcança ainda hoje e alcançará aqueles a quem o Senhor chamar. As bênçãos da obra de Cristo são reais para todos os que nele creem ainda hoje. São bênçãos que nos alcançam no momento histórico também. A mim e a você, hoje, no nosso presente, elas nos alcançam. São bênçãos em cumprimento das promessas de Deus no passado. Elas não ficaram simplesmente reverberando no ar, elas se cumpriram. E são bênçãos que nos reconciliam com Deus de maneira completa e definitiva. Que Deus nos faça pensar, meditar e viver como aqueles que são alcançados por essa bênção que foi consumada na cruz, mas que chega até nós pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amados irmãos, neste momento da sequência cronológica das palavras de Cristo na cruz, chegamos à sua última expressão. Mas na programação antes da exposição desta palavra, tem a proclamação de uma poesia. Uma poesia que tem como título Nada Era Dele.
Essa poesia é uma resposta teológica a um outro poema que foi muitas vezes cantado, cuja argumentação era que tudo que Cristo usou foi emprestado. Este poeta fez uma poesia que se tornou um hino, o qual eu ouvi muitas vezes. Não sei, não tenho de cor a poesia nem a sua letra desse hino que mostra que Cristo não teve nada. Tudo foi emprestado. Mas seu começo. O poeta diz: para viver entre nós, numa cama emprestada, ele humilde nasceu. Num jumento emprestado, ele andou toda a estrada. Da montanha à cidade. A cidade desceu. Mas a cruz dolorosa, a coroa espinhosa, estas eram suas, bem suas, e ninguém as deveu. E segue o poeta narrando tudo quanto o Senhor Jesus usou foi emprestado. Num salão emprestado, num túmulo emprestado. Ele não tinha nada, só tinha a cruz. A cruz era dele. Mas essa teologia não é bíblica. Olhando para Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olhando para Jesus como participante da criação. E o poeta Gioia Júnior fez uma interpretação teológica bíblica, escrevendo essa poesia. O título da poesia é Nada Era Dele. E o Gioia, com base teológica, refuta este outro poema. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que seu
ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou onde morreu, essas de fato eram de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito esta filosofia, pois contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suavipão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. Lucas, no capítulo 23 e verso 46, descreve a última palavra de Cristo na cruz. Vamos abrir no Evangelho de Lucas 23, 46, e bem forte leamos este versículo. A sétima palavra da cruz. Lucas 23, 46. Todos. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Cristo ainda está pregado na cruz. A sua dor é incomparável. A sua morte é um derramamento de sangue, mas ao lado disto é um derramamento de amor. Dos seus lábios já fluíram palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dos seus lábios vieram palavras de salvação. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Dos seus lábios procedem palavras de zelo familiar. Mulher, eis aí o teu filho. Dos seus lábios surgem palavras da experiência e da necessidade humana. Tenho sede. Dos seus lábios procedem palavras de dor e de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Vem também dos seus lábios palavras que revelam o cumprimento cabal da sua missão. Tudo está consumado. Dos seus lábios procedem
palavras de volta ao Pai, de retorno a Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, depois do seu consciente firme, está tudo consumado, Jesus Cristo, no seu último alento, exclama esta última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Do ponto de vista geral, estas palavras de Jesus revelam uma lei natural. Considerando que Cristo assumiu a forma humana em todos os seus detalhes, menos no pecado. E agora esta expressão de entrega ao Pai, que expressa o final da vida terrena do homem, Cristo também experimenta. Cristo só não experimentou o pecado, mas todas as outras coisas na vida humana Cristo as interpretou e as viveu, inclusive sua morte. O pregador de Eclesiastes, conhecendo este aspecto da vida humana, escreve: o pó volta à terra o que era, e o espírito volte a Deus que o deu. O homem criado por Deus, feito à sua imagem e semelhança, depois do seu desenlace físico, se depara com este Deus a quem devemos prestar conta. Para o homem natural, esta palavra é a indicação de que ele vai por todos os caminhos, ou pelos caminhos de todos os mortais. É a indicação de que o homem, pelo pecado, morre. Contudo, esta expressão para Cristo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é uma demonstração de poder e de identificação com o seu Pai. As coisas mais humanas com relação a Cristo se sublimizam, se divinizam. Os pães que ele sustenta nas mãos se multiplicam. As lágrimas que ele consola são estancadas. A cruz onde ele é pregado, instrumento de maldição, se glorifica. O túmulo onde ele é posto se torna vazio. A sua morte produz vida. A sua dor produz alívio. Em Cristo as coisas mais humanas se sacralizam, se divinizam e têm efeito de bênçãos para aqueles que o seguem. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele atesta o seu grande poder. Ele atesta o seu domínio sobre a morte e sobre a vida. Ele já havia dito: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Eu dou e depois torno a tomá-la.
Ele era o dono da própria vida. Ele é o autor da vida. Quando Cristo diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava voluntária e conscientemente entrando na experiência da morte como homem. Ele estava dando a sua vida. Cristo não morreu pela brutalidade dos romanos. Cristo não morreu pela traição dos judeus. Cristo morreu porque quis morrer. Voluntariamente se apresentou ao Pai e se encarnou com o objetivo de morrer na cruz. Todas as coisas foram periféricas, instrumentos para que Cristo fosse à cruz. Mas Cristo foi à cruz porque quis ir. Ninguém toma minha vida, eu mesmo a dou. Eu dou e torno a tomá-la. É interessante, meus irmãos, notar o detalhe trazido por Lucas, de que antes de Cristo pronunciar essas palavras finais, o evangelista diz que ele bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não era o caso de um moribundo exangue, dando com dificuldade o seu último alento, mas o Filho de Deus, cumprindo com fidelidade o pacto que fizera com o Pai, entrega-se nas mãos do Pai com estas palavras. Para o homem natural indica o final de todos os homens, a morte. Para Cristo, essas palavras são uma demonstração de poder. E para o crente, as palavras de Cristo são uma esperança consoladora de glória. Porque em Cristo, pelo processo de adoção, também somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. E em Cristo somos adotados filhos de Deus. E Cristo ensinou a que nós chamássemos Deus como Pai. João explica isto dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aos que estão em Cristo são comunicadas as bênçãos da adoção. Então, para o crente, o brado de Cristo é uma esperança que consola. É uma esperança de vivermos com Deus, de habitarmos com Ele. É sabermos que no paraíso somos esperados, que na vida eterna somos aceitos. E assim, a morte toma outro aspecto. Ela se torna gloriosa porque é o início de uma imortalidade de esplendor nas mãos de Deus. Nas horas agônicas da vida,
ou no último suspiro da existência, o crente pode dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A exemplo de Cristo, que ao final da vida, completando sua missão, segue para os braços do Pai. E 3 dias depois, o endosso do Pai e o poder de Cristo faz com que Cristo ressurja para estar eternamente com seu povo e a sua igreja. E efetivamente, quando a última trombeta estrugir, ele virá em glória para nos levar, vivos e mortos, mortos pela ressurreição e vivos pela transformação, levarmos todos ao seio e às mãos do Pai. Amém.